Olá a todos, meu nome é Marcelino Wagner, da Excelência, empresa especializada na implantação do Sistema de Gestão Integrado de Cienge, uma solução voltada para atender controles desde a gestão de obra até a contabilidade de construtoras e incorporadoras. Quando nós iniciamos um projeto de gestão, de organização, o primeiro desafio que nós nos deparamos é com padronizar as informações, com ter um controle organizado, com ter estruturas organizadas e padronizadas de acordo com a realidade da empresa. Estruturas de obra, orçamento, de gestão financeira, para fluxo de caixa e até mesmo um alinhamento disso tudo com a contabilidade. Afinal de contas, se nós queremos integrar, temos que organizar para ter uma integração consistente. E como fazemos isso? De uma forma objetiva ou resumida, nós podemos agrupar em 3 etapas. Num primeiro momento, a gente vai buscar identificar o que é o arranjo societário de um empreendimento, de uma empresa. Como é que se compõe a estrutura de SCPs ou SPS, para conseguir identificar se há uma separação das informações financeiras no empreendimento ou não. Então, se eu tenho uma SPE, seguramente eu vou ter que separar as informações financeiras. E num segundo momento, nessa definição de arranjo societário, também cabe fazer um detalhamento da necessidade ou não de abrir mais centros de custos para controle. Centro de custo é uma forma de controlar, de segregar a informação financeira, seja receitas, sejam despesas e custos, por unidade de controle. Numa segunda etapa, nós vamos buscar definir e detalhar o que é a estrutura orçamentária que aquele projeto possui, o que é a estrutura financeira, um plano financeiro necessário para controlar aquele projeto, devido à sua complexidade, e procurar alinhar tudo isso com as informações com um plano contábil, seja essa contabilidade interna na empresa, seja essa contabilidade terceirizada. Bom, uma vez conduzidas essas 2 etapas, de nada adianta ter uma excelente definição se não houver um correto registro disso, documentação e comunicação. As pessoas envolvidas numa gestão financeira, todas as pessoas que têm de alguma forma se envolver com controle de custo, elas têm que ter um conhecimento de como é a estrutura de controle de centros de custos, planos de obras, orçamentos, planos financeiros. Então, definir, documentar e comunicar. Muito importante. Bom, a primeira etapa de definir estrutura societária, centros de custos. Olha, quando a gente olha para estrutura societária, muitas vezes já foi uma definição feita. Então, muito mais um alinhamento com a contabilidade. O que é aquela obra? Aquela obra, aquele projeto, é simplesmente uma obra dentro de uma empresa? Não há necessidade de apartar a informação financeira? Então, a gente consegue controlá-la simplesmente abrindo um centro de custo. Por outro lado, se aquela obra for uma SPE, por exemplo, uma sociedade de propósito específico, cabe apartar a informação financeira. É uma outra empresa. A gente tem que abrir uma outra empresa para separar a informação financeira. O mesmo vale para uma SCP, uma sociedade em contas de participação. Sociedade em contas de participação tem que ter a movimentação financeira apartada. E aqui a gente vai chamar de empresa aquilo que eu quero apartar, o caixa, a movimentação financeira. Bom, também em relação à questão de separar ou não a empresa, reforçando, é muito mais uma definição de alinhamento com a contabilidade. Já o centro de custo é uma forma de agrupar receitas e despesas. E como é que eu vou agrupar essas receitas e despesas? De imediato, é muito claro que eu tenho que separar, por exemplo, as despesas administrativas de uma empresa. O escritório central, isso tem que ser um centro de custo. Não posso deixar as despesas do escritório junto com as despesas de obra.
Da mesma forma, uma obra, cada obra, mesmo que tenha várias obras dentro de uma mesma empresa, cada obra tem que ser pelo menos um centro de custo. E quando a obra acaba, tem despesa de assistência técnica, de pós-obra, muitas vezes cabe abrir também um centro de custo para despesa de pós-obra. Isso são definições mais fáceis de tomar. Agora, pode ocorrer de eu abrir mais centros de custo para uma mesma obra. Pode ocorrer de eu abrir mais centros de custo para controlar a despesa de escritório. E como eu vou fazer isso? Que base eu vou usar para tomar essa definição de abrir mais uma estrutura de centro de custo? Se por um lado a empresa é mais um alinhamento com a contabilidade, definir uma estrutura de centro de custo mais analítica, mais fechada, é olhar para dentro da empresa. Olhar para o tamanho dela e para a complexidade do negócio. São as duas principais variáveis que nós temos que considerar para definir uma abertura maior de estruturas de centros de custo. Equipe e complexidade de tipo de negócio. Por que equipe? Imagina que tem uma empresa com uma estrutura extremamente enxuta, poucas pessoas. Vamos entender que um centro de custo para controlar as despesas de escritório é o suficiente. Por outro lado, se tem uma empresa com muitas pessoas no escritório, mais departamentalizada, com um gerente comercial, com um gestor jurídico, caberia abrir um centro de custo para cada departamento para que nós consigamos gerenciar as informações, os custos, as despesas daquele departamento. Gerenciar de uma forma individualizada os departamentos e também depois conseguir consolidar a informação. Então, o tamanho da equipe impacta eu ter uma estrutura mais analítica de centro de custo. No exemplo aí que eu coloquei de uma empresa com muitas pessoas, com uma equipe robusta no escritório. E complexidade de negócio, e tipo de negócio? Bom, vamos imaginar que a gente tem um terreno, um empreendimento, uma obra, uma torre única, um centro de custo. Por outro lado, se esse mesmo empreendimento tiver mais torres e houver uma execução faseada, muito clara em prazo e tempo, caberia abrir um centro de custo por fase de obra, para conseguir gerenciar melhor os custos de cada fase. Ou seja, uma complexidade maior no negócio, na obra, me direciona a uma abertura maior de centros de custos. Então, reforçando, tamanho de equipe, perfil, tamanho de equipe e tipo, complexidade de negócio são as principais variáveis para determinar uma abertura maior de centro de custo. Empresa, apartar a informação financeira é muito mais uma definição em alinhamento com a contabilidade. E aqui a gente tem algum exemplo de como abrir uma estrutura de centros de custo em empresa. Então, num primeiro cenário, cenário A, a gente está exemplificando uma incorporadora alfa, onde ela tem um escritório central, um centro de custo para escritório central, ela tem um centro de custo para veículos, vamos imaginar que ela tem aí uma meia dúzia de veículos e cabe controlar essa informação de forma apartada para ter uma melhor gestão dessas despesas. Ela tem um centro de custo de assistência técnica do pós-obra, no exemplo aí já passado anteriormente. Ela tem uma obra chamada residencial alfa, essa obra ela tem um centro de custo apenas para ela. Já tem outros 2 centros de custos, o residencial beta tem a fase 1 e a fase 2, então se abrir um centro de custo para a fase 1, outro centro de custo para a fase 2. E tem um terreno que ela já comprou, terreno gama. Então, um cenário A onde toda a informação está dentro de um único CNPJ, de uma única empresa, caixa único, não houve a necessidade de apartar a informação financeira. Ou seja, algo mais simples e com uma estrutura de centro de custo um pouquinho mais aberta para ter um controle mais detalhado. Aí avançando para um cenário B em amarelo, imagina que essa empresa ela também presta algum serviço de assessoria e consultoria e que para isso ela abriu um CNPJ específico. Bom, aí cabe abrir também centros de custos para esse CNPJ. E se há um CNPJ específico para controlar a prestação de serviço, cabe um centro de custo, pelo menos para a despesa administrativa daquele CNPJ. Por menor que ela seja, pelo menos vai ter um custo de contador, por exemplo. E cabe também um centro de custo para gerenciar as receitas e resultados daquele CNPJ.
ou mais centros de custos, se os serviços não forem tão fracionados, daqui a pouco tem projetos de maior volume de receita, caberia abrir mais centros de custos para cada projeto de prestação de serviço. Ou, se há algo mais pontual, com fracionamento grande de serviço prestado, talvez um centro de custo seja suficiente. Aí, novamente, a complexidade, o contexto daquele tipo de negócio vai me determinar abrir mais ou menos centros de custo. Cada empresa tem a sua realidade e a sua realidade pode alternar ao longo do tempo. Então, essa avaliação de abertura de centros de custos é uma avaliação que a gente tem que considerar constantemente. Cenário C, e aí, novamente, um exemplo de apartar a informação financeira. Vamos imaginar que aquele terreno Gama, que está na empresa, na incorporadora Alfa, vamos imaginar que esse terreno, por uma questão societária de participação de outros sócios, se formou uma SPE para ele, uma sociedade de propósito específico. Bom, se é uma SPE, eu tenho que apartar a informação financeira. E aí cabe abrir uma nova empresa, deixar essa informação financeira separada e ter pelo menos um centro de custo para gerenciar a obra de execução do residencial Gama, desse terreno. Ora, se até um determinado momento ocorreu a compra do terreno, despesas do terreno, numa empresa principal, na empresa incorporadora Alfa, cabe o que ocorreu até aquele momento ficar naquele CNPJ, não tem que mexer nessa informação. Passado nós não mudamos, passado existiu, está lá na incorporadora Alfa. Por outro lado, a partir do momento que há a formação de um caixa separado, de um novo CNPJ, os novos custos têm que estar separados. Tá? Então, a gente vai separar e vai criar um outro centro de custo para controlar a informação a partir dali. E para efeito de análise gerencial, se em algum momento quiser consolidar, eu vou conseguir consolidar. O importante é que eu tenha a informação separada a partir do momento que houve a existência de um novo CNPJ. Aí um exemplo complementar no cenário C, imaginando que esse projeto é um projeto robusto, imaginando que tem uma equipe grande envolvida nesse projeto, posso, daqui a pouco, abrir centros de custos para separar o custo de obra das despesas comerciais, por exemplo, ou dos custos indiretos e administrativos daquele projeto. Então, essa abertura maior de centros de custos vai ser uma definição que, novamente, eu vou ter que calibrar de acordo com o tamanho da equipe e a complexidade daquele projeto. Cada obra, cada projeto é uma definição que a gente vai ter que tomar em relação ao nível, número de centros de custos abertos. Bom, aí para o final em verde tem um exemplo. Então, se eu tenho uma nota de 100 mil reais, eu vou alocar essa nota de 100 mil reais, imaginando que ela seja da incorporadora Alfa, do residencial Beta, eu estou apropriando no centro de custo residencial Beta fase 1. Então, aqui é uma informação, um dado tabulado. Talvez as informações complementares, o fornecedor, a data de emissão, a data de vencimento, afinal de contas, eu vou querer tomar uma análise por regime de caixa, eu preciso da data de vencimento. Então, não são tantas informações, são informações objetivas, mas informações que devem ser corretamente classificadas numa estrutura de centro de custo e de empresa. Tá? Então, definir centro de custo e empresa é importante para classificar corretamente as informações. Bom, uma vez definido a estrutura de centro de custo, vamos avançar para a etapa B, que é definir as estruturas de controle. Tá? Estrutura de controle são os planos. Sem dúvida, o plano com uma maior amplitude de informação é o plano contábil. São aquelas informações que estão lá com o contador. No entanto, o plano contábil ele apresenta uma informação de incorrido. Tá? Plano contábil é uma estrutura que vai ter uma subdivisão entre ativo, passivo e resultado. São um formato de apresentação de informações e de cumprimento de obrigações legais. Tá? Mas ele tem essa característica de apresentar apenas a informação de incorrido. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma nota, que eu tenho um contrato de venda feito, por exemplo, com um cliente. Plano contábil, estrutura, informação contábil, diferente das outras duas, do plano gerencial financeiro, do plano de obra, orçamento de obra, ele não contempla previsões, ou seja, contratações que eu já fiz, mas que ainda não foram realizadas.
seja com o empreiteiro, seja até mesmo uma compra de um material, de uma esquadria, que eu já tenho a previsão do custo, uma previsão de desembolso, mas eu ainda não tenho a nota fiscal. O plano financeiro e o plano de obra, eles vão ter, por outro lado, essa característica gerencial de conseguir apresentar uma visão mais consolidada com as previsões e as contratações já feitas. E o plano financeiro, num primeiro momento, o plano financeiro apresenta uma estrutura subdividindo o custo por tipo de material e por tipo de serviço. O plano financeiro é uma visão muito voltada para fluxo de caixa, ou até mesmo acompanhamento de resultado financeiro, que eu paguei e o que eu recebi. Então ele tem essa característica de ter uma informação mais gerencial e com uma visão de fluxo de caixa. Já o plano de obra, também inclui as previsões, ele vai ter uma estrutura mais voltada para acompanhar a execução de obra, ou seja, a estrutura dele vai ser uma subdivisão entre etapa, subetapa e serviço. Plano de obra, o orçamento, é uma ferramenta que eu consiga olhar para a obra por etapa de execução, que eu consiga olhar para a obra e comparar o avanço físico da obra com o avanço financeiro, por exemplo. Então, a estrutura de plano de obra, o orçamento, é a ferramenta adequada para controlar custo. Se eu tiver um projeto simples, rápido, talvez eu não tenha orçamento de obra e use um plano financeiro de uma forma mais detalhada para fazer o controle. Mas no momento que eu tenho um projeto, principalmente uma obra com prazo de execução mais alongado, 1 ano, 2 anos ou mais, é importante ter uma peça de gestão, uma ferramenta de gestão de custo, e essa ferramenta de gestão de custo é um orçamento de obra. E aí, passando alguns exemplos, tá? Continuando aí nas estruturas de controle, como é que eu vou definir plano contábil, plano financeiro e plano de obra? O que eu vou considerar para definir essas estruturas? Bom, no primeiro momento, e aí começando pelo orçamento ou eu tenho ou eu não tenho. Então, para ter um orçamento de obra, não é uma estrutura que eu posso usar para todas as obras. Eu tenho que ter um orçamento feito por um orçamentista, seja esse orçamentista interno da empresa, seja um orçamentista terceirizado. Porque ele vai fazer um orçamento para a obra, definindo lá o quanto que eu vou gastar em serviços, em fundação, em estrutura, alvenaria, os serviços complementares, ele vai calcular o quanto que é estimado para cada uma dessas etapas. E ele vai calcular com base no que é o projeto, no que é a obra. Então, o orçamento de obra é um orçamento para cada obra, tem que ser feito para cada obra. E se o orçamentista me entregar um orçamento com 400 linhas ou 200, cabe definir se eu vou usar as 400 linhas para fazer a apropriação. Ou se em função do meu contexto de negócio, o meu contexto de equipe, eu vou adotar uma apropriação mais sintética. Não vou apropriar nas 400 linhas. Aí sim é uma definição. Mas a primeira variável que eu devo considerar no definir o meu plano de obra é ter ou não orçamento. Se eu não tenho orçamento, não vai ter muito como seguir com uma estrutura de controle de obra. Se eu tenho um orçamento, aí eu vou partir para um passo definir se eu vou usar a estrutura de uma forma analítica para classificar cada informação financeira que eu tenho. E aí sim é importante as duas variáveis que a gente já comentou, equipe e tipo de negócio. Então, se é uma obra, um projeto de alto custo, com uma metragem quadrada alta, olha, cabe ter um nível de detalhamento maior para ter uma gestão mais efetiva de custo. Mas também eu tenho que ter uma equipe que passe essa informação. Por exemplo, não é uma equipe de escritório que vai saber onde classificar uma informação, uma nota em relação ao orçamento da obra. A equipe do escritório até pode ter um entendimento em algumas contratações de onde classificar. O escritório possivelmente saiba onde classificar o aço. Mas e como é que o escritório vai saber onde classificar o cimento, que é um item que é usado em várias etapas? Tem que ser alguém que esteja acompanhando o físico da obra para fornecer essa classificação. Então, o plano de obra ele tem um desafio
que é ter essa informação de onde está sendo aplicado um serviço e um material para eu ter uma correta classificação quando eu faço lá o lançamento financeiro de uma determinada despesa ou custo de obra. Bom, o plano financeiro ele já vai ter uma amplitude maior, porque ele vai contemplar aí para fluxo de caixa a questão das receitas. Orçamento de obra eu me preocupo basicamente com custo. Numa visão financeira, para fluxo de caixa, eu também vou ter que ter uma classificação das receitas. E aí, novamente, para definir um plano financeiro, equipe e tipo de negócio. E talvez muito mais o tipo de negócio impacte numa definição de estrutura de plano financeiro. Por exemplo, se eu olhar para o cenário das receitas, se é uma incorporadora puramente fazendo a incorporação imobiliária, eu vou ter um tipo de receita muito claro, que é a receita de incorporação de venda de imóveis. Mas se essa incorporadora, além de construir para vender, ela tem imóveis próprios que ela aloca, isso é relevante, talvez seja adequado eu abrir a estrutura do plano financeiro com uma totalização para as receitas de locação. Se essa incorporadora trabalha com investidores, com participações de sócios, caberia ter uma estrutura, um agrupamento, uma totalizadora para controlar isso. Então, a estrutura do plano financeiro vai ser um ajuste muito em função de uma complexidade de tipo de negócio, para que depois eu consiga extrair uma informação mais pronta quando eu vou compilar um relatório ou consolidar um relatório. E a estrutura contábil? A estrutura contábil é alinhamento com o contador. Então, estrutura contábil talvez é a que eu menos vou mexer, mas eu tenho que alinhar as informações, os meus custos de obra que estão lançados no orçamento, na estrutura financeira, com o contábil. E aí, no exemplo, um custo de construção, por exemplo, de um empreendimento imobiliário, lá num plano contábil, o plano contábil é subdividido em ativo, passivo e resultado. Se eu tiver uma operação de prestação de serviço, é possível que a minha receita e o meu custo ele vá ao longo de um mês ou outro mais diretamente para as contas de resultado. Agora, quando eu falo de um empreendimento imobiliário, e aí sim tem uma série de particularidades no que se refere à contabilização dos lançamentos, quando eu tenho custo no empreendimento imobiliário, à medida que eu incorro nesse custo, esse custo vai se levar lá para o ativo numa conta ou num grupo de conta de imóveis em construção. Eu estou ativando o custo. Claro, em algum momento eu vou tirar esse custo do ativo e vou levar para o resultado. Aí são as práticas, o formato de contabilização e reconhecimento de resultado. Aí a contabilidade vai seguir as normas contábeis e normalmente o empreendimento imobiliário, o custo vai ser baixado do ativo em função do avanço das vendas. Então, na prática contábil, eu vou ter um reconhecimento do custo de acordo com o avanço das vendas, eu vou ter um reconhecimento da receita de acordo com o avanço do custo. Mas aí é um formato de contabilização muito alinhado com as normas contábeis e a responsabilidade disso, o acompanhamento, o controle é feito pelo contador, seja ele interno na empresa, seja ele terceirizado. Importante que no primeiro momento esse alinhamento da informação de custo de obra é levado para a contabilidade lá para o ativo, para imóveis em construção, quando se trata de uma incorporadora. Pode a construtora também levar por um momento transitório o custo lá para imóveis em construção, mas ela vai ter que ir baixando esse custo para reconhecer no resultado. Seria uma inovação, ou outra palavra, simplesmente deixar o custo estocado. Isso está errado. Não vou deixar o custo lá no ativo, vou ter que em algum momento baixar ele para o resultado. Tá? Mas de um modo geral, essas são as estruturas de controle de custo, os planos, o plano contábil, o plano financeiro e o plano de obra, sendo que o plano contábil é muito mais um alinhamento com o plano financeiro. O dia a dia, as pessoas devem classificar corretamente a informação no plano de obra, no orçamento da obra e no plano financeiro. Isso é o dia a dia, essa é a atenção que as pessoas devem ter. As pessoas têm que saber classificar corretamente um custo, uma despesa, no centro de custo correto, no plano financeiro correto e no plano de obra, no orçamento, no item de orçamento correto. Plano contábil, alinhamento com o contador. Definição de empresa, apartar ou não informação financeira, alinhamento com o contador.
E aí logo abaixo um exemplo em verde, onde aquele lançamento de nota de 100 mil reais, nós estamos completando a informação e colocando aí que esses 100 mil reais foram gastos em serviços de terceiros e foi aplicado no item de orçamento fundação. Bom, passando aí para a próxima tela, próximo painel, nós temos um exemplo de movimentação financeira em verde. Então, além daquela nota de 100 mil reais, a gente está aí com mais outras 3 notas relacionadas, classificadas no centro de custo, no plano financeiro, no plano de obra. Então, nós temos ali em verde, sombreado em verde, notas. Logo abaixo a gente traz um exemplo adicional, que são ordens de compras e contratos. Ora, se eu estou controlando o custo, eu vou controlar custo já incorrido de notas, mas também eu tenho que controlar aquilo que eu já contratei. E aí, em azul, sombreado em azul, nós temos o exemplo de algumas contratações já feitas que não chegaram à nota. Como que essa informação vai repercutir numa análise gerencial? No primeiro momento, a forma de lançar, se as pessoas estão habilitadas com correto entendimento do que é centro de custo, plano financeiro e orçamento da obra, as pessoas vão lançar da mesma forma. Só vão separar o que é previsão do que é nota. Porque nota é algo já incorrido e previsão eu ainda posso ter alguma alteração no valor ou no prazo. Esta informação, quando a gente vai olhar do ponto de vista contábil, lá pelo plano contábil, nós vamos só enxergar o que está em verde. Os 500 mil reais dos 4 lançamentos que estão em verde, porque o incorrido foi apenas 500 mil reais. Por outro lado, quando nós vamos analisar essa informação do ponto de vista financeiro, fluxo de caixa, por um plano gerencial, por um plano financeiro, nós conseguimos também enxergar a informação das previsões. E aí o meu total comprometido no financeiro é 980 mil. Ora, se a estrutura gerencial é para me dar uma condição, uma informação mais completa, eu já posso enxergar que eu tenho previsões de desembolso, de gasto para os meses seguintes. E se eu olhar essa informação financeira num formato de fluxo de caixa, é um exemplo bem simplório, os 500 mil são notas que vencem no mês de outubro, por exemplo, eu tenho 500 mil de notas vencendo em outubro, ou seja, já incorrido, mas ainda não pago. No exemplo aí, na primeira tabela em vermelho, nós temos também uma previsão de desembolso de 320 mil para novembro. E nós temos outra previsão de desembolso para dezembro, sendo que novembro e dezembro são apenas previsões, não tem nada de incorrido, não chegou nota ainda, mas eu já posso considerar essa informação no fluxo de caixa. Então está aí a principal diferença do plano financeiro para o plano gerencial. O plano financeiro vai me dar uma amplitude de incluir as previsões e aí eu conseguir ter uma previsibilidade maior no meu fluxo de caixa. Já no plano contábil, eu vou ter uma visão apenas do incorrido do que já chegou em nota. Indo para o último quadrante em azul, o orçamento, o plano de obra, a gente vai ter a mesma informação que no plano financeiro. Ela está apenas ordenada de uma forma diferente. Se no plano financeiro, aqui no nosso exemplo, a gente tem uma separação de serviço e de material aplicado, no plano de obra eu vou ter uma separação, o que eu gastei em fundação e o que eu gastei em estrutura. Então, nesse exemplo, o total de 980 mil comprometido, eu tenho lá um valor de 350 mil gastos comprometidos em fundação e um valor de mais 600 mil aí comprometido em estrutura. Então, o plano de obra é apenas uma visão por etapa de obra, na sequência da execução da obra. E o plano financeiro vai ser uma separação por tipo de serviço e tipo de material. Mas no total, em relação a custo, eles apresentam a mesma informação. Detalhando um pouco mais, o último quadrante à direita, se lá atrás eu conseguir montar um orçamento, e aí vem a importância de ter um orçamento com valores e não simplesmente uma estrutura de etapas e serviços, que aí eu vou apropriar o custo, mas eu não tenho base de comparação para saber se eu estou gastando mais ou se estou gastando menos. Ora, aqui a gente coloca um exemplo de um orçamento de 9 milhões, distribuído em 11 etapas. Então,
À medida que eu vou executando a obra e vou apropriando os custos, eu consigo ter uma visão se o que eu orcei está de acordo com o que eu estou comprometendo, se tem saldo a comprometer. Tá? Então, em vermelho aí 2 itens, fundação e estrutura, onde ainda tem verba a comprometer, porque o valor que a gente já comprometeu é menor do que foi orçado. Então, o orçamento, se antes eu disse que o orçamento é uma peça para gestão de custo, é por conta disso. Porque ele vai me dar um cenário ao longo da execução da obra se eu estou de acordo com minha estimativa de custo, com a estimativa de custo que está alinhada com o projeto de viabilidade financeira, vai impactar no resultado daquele projeto, daquele empreendimento. Então, se eu estou de acordo com o que eu orcei, eu tenho uma tendência de cumprir as minhas metas de custo. Agora, se eu estou gastando mais do que eu orcei, eu tenho que saber no momento que eu estou gastando mais do que eu orcei. E não no final da obra saber que eu gastei mais do que eu orcei. O orçamento é uma ferramenta que vai permitir justamente isso, acompanhar os custos de construção durante a execução da obra para não ter a novidade de estouro de custo no final da obra. Muitas vezes a gente já se deparou em situações onde o custo e a despesa mal é separado por cento de custo. Isso, vamos chamar assim, de um erro mais primário. Eu tenho que pelo menos separar o que é de uma obra de outra para ter um custo global, saber quanto que eu gastei em cada projeto, separar a despesa administrativa. Como eu falei lá atrás, isso é uma definição mais básica. Agora, à medida que eu avanço em maturidade, consigo ter uma ferramenta de orçamento mais detalhada, daqui a pouco em 200, 400 linhas, e acompanhar isso mensalmente, o que eu orcei versus o que eu estou incorrendo de custo e o total comprometido de custo para cada item, eu vou ter uma condição melhor de gestão de custo. Gestão de custo, quando se fala de obra, nasce num orçamento de obra. Para nós definirmos empresa e plano contábil, é um alinhamento com o contador terceirizado ou com o contador interno. Definir centro de custo e estrutura financeira, gerencial financeira e orçamento, plano de obra, é muito mais calibrar em função de 2 variáveis, equipe, tipo e complexidade de negócio. Se eu vou definir uma estrutura mais aberta de plano financeiro, um plano de obra mais analítico ou uma estrutura de centros de custos mais analítica, vai ser muito em função do que eu disponho de equipe ou a complexidade dessa equipe e o tipo de negócio que eu tenho. Nós temos que acertar a medida. Não basta criar uma estrutura analítica demais quando eu tenho algo muito enxuto. Vai ser complexo de apropriação e eu vou ter erro de informação, erro de lançamento. Tem que acertar a medida entre equipe, tipo de negócio e estrutura de centro de custo, plano e orçamento de obra. Na sequência aí, os meus dados de contato. A gente trabalha no dia a dia discutindo e buscando acertar melhor uma definição de processo e de estrutura para cada tipo de negócio. Sem dúvida, cada empresa tem as suas particularidades e parte de uma reflexão interna, não é alguém de fora. Quando a gente vai para dentro de uma empresa analisar, a gente contribui com ideias, mas é muito importante uma reflexão interna e buscar sempre acertar a medida. No dia a dia, no setor, a gente tem uma grande característica de querer controlar, de controlar no detalhe, mas cabe fazer uma boa avaliação de que estrutura, de que complexidade de estrutura eu quero criar, de modo a não tornar complexo demais o lançamento das informações. Relatório gerencial, painel, um dashboard, é consequência de eu ter uma informação, um dado bem consistente. Não adianta de nada eu ter um excelente relatório, um excelente painel e o dado, o número que está lá, não é uma informação consistente. Então, o primeiro passo é trabalhar bem uma padronização para que os dados e as informações sejam consistentes. Relatório e a informação gerencial é consequência, e aí é só uma questão, muitas vezes, de calibrar, de ajustar a forma de apresentação. Obrigado,
Um agradecimento novamente ao Sinduscom pelo empenho, pelo projeto de levar conhecimento e informação de uma forma igualitária a todos envolvidos no setor.